A Michele é uma profissional ligada à pedagogia, uma pedagoga, e acho que tem algumas especializações em motricidade infantil, funcional, sexualidade humana, uma extensão, né, e também educação infantil. Eu gostaria que será que você consegue fazer um pacotinho para se apresentar? Eu achava até que, se você puder me explicar um pouco o que quer dizer psicomotricidade, assim, trocar em miúdos isso, para a gente começar. Já na Perfeito. apresentação, pode ser? Pode ser, Jefão. Só estou me batendo um pouco que essa câmera ela é invertida, né? Certo. Mas acho que agora deve ter dado. Então, bom dia a todos, né? Obrigada para quem está aí nos prestigiando nessa manhã. Vamos aqui falar mais um pouquinho sobre crianças hoje, né? Então, eu sou pedagoga, eu atuo na educação há 16 anos já. E o Jefão me perguntou mais cedo, né, quais são as minhas especializações. Na verdade, eu sou especialista em educação infantil, sou especialista em psicomotricidade funcional. As pessoas conhecem a psicomotricidade relacional, né? A funcional é um pouquinho diferente. A funcional ela trabalha bastante o desenvolvimento motor, né? A gente busca muito o estímulo-resposta. Então, você trabalha muito, assim, os estímulos motores para ver como é que a criança vai responder, né? E o que me ajuda bastante é a psicomotricidade funcional? A perceber os sinais de alerta de desenvolvimento da criança, né? A gente fica com um olhar muito bacana para o desenvolvimento infantil. Então, a gente vê uma criança andando, vê uma criança correndo. Até ontem estava falando com as minhas professoras, né? Quando eu olho um desenho infantil, eu já consigo saber até como é que está a questão do desenvolvimento motor do bracinho dela. Quando eles estão em fase de alfabetização, dependendo de como é escrita, já sei como é que está a condição do desenvolvimento e controle motor do cotovelo e do punho. Então, a psicomotricidade é uma área fantástica para a gente entender um pouquinho mais o desenvolvimento das crianças, né? E uma outra área que eu explorei também com estudos e um curso de extensão foi a sexualidade humana, que, na verdade, todos os meus TCCs da vida aí, em faculdade, pós-graduação, todos eles foram sobre sexualidade infantil, né? O desenvolvimento da sexualidade infantil, a dificuldade do adulto diante da sexualidade infantil. Então, desenvolvi alguns temas aí dentro da sexualidade. É uma área que eu já me debrucei bastante para ler, né? E me ajudou bastante numa outra atuação, que é a rede de proteção à criança, né? Que nós trabalhamos Sim. também com sinais de alerta quanto à violência infantil e tudo mais. Então, ajudou muito a ter aquele olhar apurado para as crianças que eventualmente sofrem algum tipo de violência ou podem estar a caminho de sofrer algum tipo de violência sexual, né? Muito E importante. esse é o trajeto que eu tenho. Eu tenho também vários cursos em formação de professores, né? Na verdade, eu tenho 10 anos consecutivos de formação de formadores pela Secretaria Municipal aqui de Curitiba. Também participei bastante de capacitações de sinais de alerta, inclusive ajudei na escrita do documento aqui de Curitiba de sinais de alerta do desenvolvimento, né? Ajudei a escrever outros documentos aqui em Curitiba também, como o currículo, né? E atuei também em faculdade durante 6 anos, né? Tive 5 disciplinas na faculdade, foi uma fase bem bacana da minha vida, aprendi bastante, né? E é mais ou menos esse o percurso que eu tenho na educação aí. Na verdade, tudo aquilo que me faz compreender melhor o desenvolvimento infantil me atrai bastante. Uma É coisa uma, vai uma, complementando a outra. uma coisa vai complementando a outra, né? Uma coisa que eu Isso. tenho percebido nessa trajetória é que depois que se entra na área de educação, na área da saúde, ou nas duas juntas, etc., o processo formativo não para nunca, né? Não. Então, é uma estrada que a gente começa a andar. Aproveitando isso, eu acho que uma das coisas mais fascinantes do ser humano é a linguagem. Tanto que você veja, Isso. nós estamos aqui conversando, os nossos códigos são parecidos, falamos português, né?
nossos vocábulos, etc. Toda construção tem em torno disso. A gente tem os pontos em comum, sim. A gente tem aquilo que se chama linguagem adquirida, né? Mas isso nem sempre é assim, né? Eu tive filhos e netos, etc. E é interessante que a gente olha para uma criança e ela não fala. Não. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de falar, de perguntar a você, é assim: a ausência da fala é ausência de comunicação? De jeito nenhum. Jamais. Porque assim, gente, se a gente for pensar num bebê, né? Um bebezinho, ele ainda não adquiriu a fala. A gente vai adquirir nossa fala por volta de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Algumas crianças podem adquirir a fala até um pouquinho mais tarde. Só que a forma de comunicação com o mundo a forma como o bebê se comunica com o mundo é de uma forma esplêndida, né? O bebê ele se comunica com o mundo com o seu corpo todo. Ele se comunica com o mundo com o seu olhar, ele se comunica com o mundo com o seu pezinho, com a sua mão. Ele tem várias formas de interagir no mundo. O que acontece? A gente que às vezes não tem esse olhar sensível para perceber, né? O que mais dói para quem trabalha com educação, né? Uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas só questionam assim, mas ele não fala? Não, ele não fala, mas ele se comunica, ele interage, né? Ele está em percurso ali. Então, assim, eu gosto muito da teoria da Amy Pickler, é uma pediatra fabulosa, que antes de entrar, eu e o Jefão trocamos uma figurinha sobre Loris Malaguzzi, né? Muitas mães, muita gente pesquisa sobre Loris Malaguzzi, sua pedagogia, que acontece fortemente em Reggio Emilia, né? E a gente também tem a Amy Pickler, que é uma pediatra que também se destacou muito na Segunda Guerra Mundial. Ela fala muito sobre desenvolvimento infantil, né? Sobre os bebês, principalmente. E a Amy Pickler, ela destaca uma das primeiras comunicações que tem do bebezinho é o olhar. O olhar é a primeira comunicação que o bebezinho tem, né? É o primeiro movimento que ele comanda, que ele controla, é o movimento do olhar. E daí, por isso que a gente fala tanto, né? Quando você tá com o seu bebê, olhe nos olhos do seu bebê. A comunicação principal do bebezinho tá ali no olhar. E tem muita gente que não olha nos olhos do bebê, né? E é interessante que o bebezinho tá deitado ali, um dos primeiros movimentos que ele vai fazer vai ser dos olhos, né? Para que esse olho busque quem tá cuidando dele, quem está conversando, quem está interagindo com ele. Ele vai começar a interagir com esses olhos e ele vai começar a buscar essas pessoas de referência sempre com os seus olhos. Isso é uma comunicação fabulosa que o bebê faz, é uma interação que no cotidiano, na correria, a gente não percebe, né? E ele vai se comunicar muito através do corpo. Uma questão que eu converso muito com pais e professores, né? Que a gente tem que aprender a linguagem corporal das crianças. Criança com o ombro aberto é uma coisa fantástica. Criança com o ombrinho fechado é preocupante, né? E eu acho bem interessante ensinar os pais, né? Dependendo de como o seu filho tá, perceba como é que tá o ombrinho dele. Se o ombrinho dele tá fechadinho, não adianta nem querer conversar. O corpo dele tá fechado para te escutar. Não, mas o ouvido tá lá. Tá, tudo bem, mas o corpo tá fechado, não vai escutar nada. Então, a hora que o teu filho tá assim, o tônus muscular tá legal, tá bacana, tá relaxado, ele vai te escutar. Então, todas essas comunicações corporais começam já no bebezinho, né? E o bebezinho, a gente tem uma mania de querer só, né? O que ele já tem, o que ele já faz. A gente nunca valoriza o percurso de comunicação, né? O choro comunica, o corpo que rola, o corpo que se mexe comunica, o olhar que gira para lá e para cá buscando as pessoas comunica, né? Então, tem várias questões ali das nossas crianças que comunicam, mas Além infelizmente da é um fala, né? percurso a ser percorrido, né, Jefão? Aham. E é desafiador. Tá.
É, né? Eu até tenho uma coisa que me intriga, que eu já vou passar para você, que daí você dá uma desembrulhada para a gente. Eu quero aproveitar e Ah, mandar um abracinho para a Denise, para a Cheininha e outros amigos que estão aqui conosco, e a ai, que gente agradece lindas! Bom pela, dia, menina. pela presença aqui. Você, achei muito rico o que você disse sobre os processos de comunicação da criança, e acho que na medida em que ela vai desenvolvendo assim as suas, acho que está na área da motricidade aí, os controle motor grosso, fino, etc, vai também estabelecendo formas de comunicação, né? E aí vocês assim, o adulto fica centrado, né, na boquinha, né, para ver o que sai da boquinha, e todo o corpo fala. Mas me parece que se a gente olhar para os adultos, todo o corpo fala também, né? Fala. Os gestos falam. Mas, nossa, como a gente se destreinou por conta desta aquisição da linguagem, se destreinou de fazer outras observações, de observar outros campos, né? Exatamente. Quando você fala dos ombros, por exemplo, tive a sensação de que aquele que está com os ombrinhos fechados tem uma tendência mais introvertida, né? Então, e está aberto, mais extrovertido. Bom, qual o papel aqui? Você disse assim, a criança percebe. Foi isso que você parece que trouxe agora há pouco. Qual o papel do afeto, então, na formação desses vínculos e da criança ir se sentindo reconhecida no mundo? Porque acho que ela consegue, já consegue despertar para esse processo de reconhecer-se, né? Começa a se construir ali, né? O que você acha? Desde bebê, né, Jefão? Porque, assim, um bebezinho, ele tem questões, assim, emocionais. O bebê é uma esponjinha, né? O bebê é uma esponjinha, assim, fantástica. E o que que acontece? Você, como psicólogo, sabe melhor do que eu. Quando ele não é amado, ele sabe. Ele sente. Ele sente rejeição. E a rejeição não precisa ser verbalizada. A rejeição pode estar no corpo do adulto. A forma como esse adulto toca, a forma como esse adulto não toca, a forma como esse adulto conduz, a forma como esse adulto troca. E o bebê é um ser extremamente inteligente, né? Eu acredito assim, a gente precisa ter um percurso bem desafiador, que é o seguinte: ver, perceber e sentir o outro. Eu já vou voltar nos bebês, mas olha uma coisa que nós, enquanto adultos, a gente perde. Digamos assim, o esposo, a esposa chegou em casa com aquele semblante carregado, porque o dia foi difícil, tá cheio de problemas e tal, e tal, e tal. E o outro, às vezes, não percebe aquele semblante carregado. Não percebe e não faz aquela pergunta: tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? No cotidiano, a gente perde isso. E a gente já começa essa questão da empatia, a gente já perde lá na infância, né, Jafão? O ser humano nasce com uma empatia enorme, uma sensibilidade empática fantástica, só que a gente vai perdendo essa sensibilidade. E o bebê, gente, ele sabe quem ama, quem não ama, né? E ele demonstra isso no seu comportamento. Às vezes, é claro que a gente não pode mergulhar em alguns oceanos aí, porque eu não sou psicóloga, né? Mas a gente vai pelas beiradinhas com algumas mães que os bebês às vezes não param quietos, têm muita irritação, não dormem direito, não se alimentam e tal. E a gente percebe que, infelizmente, aquela mãe rejeita aquele bebê. Se o bebê Uhum. não se sente amado, se ele não se sente acolhido, não tem como ele ficar tranquilo. A Amy Pickler sempre diz: o bebê amado, ele vai ficar tranquilo. E olha só, os bebês que a Amy Pickler cuidou, ela cuidou de vários, ela orientou uma equipe toda no Instituto Loris Malaguzzi, no Instituto Loris Malaguzzi, desculpa, no Instituto Loxi, localizado na rua Loxi. E assim, as cuidadoras cuidavam de bebês que perderam seus pais na guerra. E Uhum. a forma como aquelas cuidadoras
doavam o seu corpo para aqueles bebês, nutria eles afetivamente. A entrega corporal, a forma como elas aninhavam, a forma como elas pegavam aqueles bebês, a forma como elas conversavam com eles. Tem uma cena num documentário desse abrigo que a Amy Pickler coordenou, o bebezinho chorando, 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 tinha perdido os pais. Bebê inconsolável. E ela pega e fala assim: eu sei que você está triste porque os seus pais não estão aqui, mas eu vou cuidar de você. E pega o bebê e aninha no colo. O bebê se acalma. Então, assim, tem gente que fala assim: ah, o bebê não sabe, perdeu os pais, mas tem alguma questão ali na comunicação corporal e verbal que o bebê percebeu e aquilo acalmou os bebês, né? Aquilo acalma. Então, a gente tem esse hábito, né, Jefão, de que tudo está na linguagem, tudo a gente comunica através da linguagem. Nesse momento, a gente não pode ficar se abraçando, né? A gente só pode abraçar as pessoas que estão no nosso convívio ali familiar. Mas os bebês precisam, as crianças precisam muito disso, né? Desse acolhimento corporal. Que esse acolhimento corporal vai estabelecer a relação segura dele com o mundo também, né? Legal. O que você fala faz bastante sentido na medida em que, né, os primeiros 9 meses da criança ela está em permanente contato com o corpo da mãe, né? E É. nos últimos meses, inclusive, o contato chega até a ser meio desconfortável. Eu não me lembro, né? Mas normalmente as crianças ficam apertadinhas, né? Mas Fica. isso só estreito o contato, só estreito o contato. Acho que isso de alguma forma pode explicar o quanto elas se acalmam quando as mamães ou outra pessoa as acolhe de uma forma tranquila. Tem um autor russo, só para colaborar, chamado Spitz, que você deve conhecer. O, ele Tô faz um lembrada. estudo, ele faz um estudo baseado na psicanálise, mas tem um livro bacana chamado O Primeiro Ano da Criança, Ah, né? E nesse primeiro ano da criança tem uma pesquisa que eles fizeram com crianças, com bebezinhos, e bebezinhos que receberam mais afeto tinham um índice de sobrevivência maior do que os bebezinhos que não recebiam nenhum afeto. Estamos falando em período de guerra, né, em que haviam muitos órfãos. Isso dá conta da importância mesmo do afeto. Já uhum. vem a palavra que já vem do latim, né, affectus, né, já dá conta, affectus, afeta, o afeto afeta a pessoa. E afeta quando não tem afeto também, né? Afeta. Mas é interessante, às vezes tem coisas que me intrigam, assim, e eu vou passar esses meus questionamentos para você. Uma mamãe olha para o bebê, ele está chorando. Para mim, é choro. Para ela, é uma identificação. Ou é xixi, é fome, ou é um desconforto, enfim. Essa observação da qual você falou aqui, do ver e observar, do perceber, é que leva a mãe a fazer, não o diagnóstico, mas a ter essa percepção do quadro, do que a criança está necessitando naquele momento, ou pedindo. Na verdade, as mães elas vão aprendendo a identificar, né? Até as professoras conseguem desenvolver isso. A Aham, gente começa a identificar. Só que, assim, uma questão bem importante, até voltando a Amy Pickler, né? A gente sabe que os bebês, eles passam por muitas dores e muitas angústias, né? É difícil ser bebê, não é tão simples assim. As pessoas falam, ai, que vida boa, mama, dorme, faz xixi e cocôzinho. Não. O bebê tem muitas dores, tudo dói, o intestino dói, o estômago dói. E o pior, eles não sabem falar pra gente, ai, que dor de barriga, ai, que vontade de fazer cocô e não consigo, né? Ai, que azia, tô com refluxo. Não tem nada disso e tudo dói. Porque ali nada está em formação ainda, está tudo muito imaturo, ainda está desenvolvendo, por isso que eles tomam leite materno ou uma fórmula infantil, né? Nada de leite de caixinha, porque senão a criança vai ter dores horríveis. Aí o que acontece? O que é interessante o adulto começar a fazer com o bebê? Desde que ele nasce,
tentar significar as coisas para as crianças, né? Se ele está se contorcendo, a gente supõe que ele possa estar com dor de barriga. Então, a gente pega o bebezinho e fala assim, nossa, acho que você está com dor de barriga, eu vou cuidar de você, põe a mão na barriga do bebê, acolhe. E eu sempre digo para as mães, o remédio para o bebê está na sua pele. O remédio mais barato que existe da natureza é a sua própria pele para o seu filho. Não precisa ficar dando funchicória, não precisa ficar dando nada. Põe o bebezinho só de fralda, fica de roupão e sutiã com a sua pele e põe o seu filho deitado no seu colo. É o remédio mais barato que tem, é o remédio mais fantástico que tem, é o corpo da própria mãe. Tira muitas dores do bebê. Por quê? Porque o bebê se sente acolhido, ele se sente apoiado, ele sabe que ele pode contar com o adulto. E é isso que uma criança precisa desde bebezinho. Aprender que ele pode contar com o adulto. Só que aí que tá, Jefão. O adulto começar a significar tudo que a criança comunica. Um choro, uma birra, um griteiro, tá se contorcendo de dor. Às vezes o adulto vai lá, toma esse chá. Não, diga para essa criança, eu acho que você está com dor de barriga, vou te ajudar, vou te cuidar. É muito importante o adulto começar a tentar significar o que a criança sente, né? E desde bebezinho, quando a gente vai significando isso para o bebê se acalma de uma forma fantástica. Não precisa de muita coisa, né? É tentar verbalizar e dizer para o bebê que você está tentando descobrir o que ele está sentindo, o que ele está passando, o que está angustiando aquele bebê. Ai, você está irritado assim, eu acho que você está com sono, então eu vou pegar e vou te ajudar a dormir. Puf, dorme. Legal. Que bacana, viu, Michele? Você está sendo muito útil, viu? Pelo menos para mim aqui, que sempre estou com criança nova pela frente. Eu até estava me lembrando aqui, quando eu tive meu primeiro filho, quando você está falando de observação, de cólica, etc. Quando o Cláudio era novinho, devia estar uns 3 dias em casa, ele não parava de chorar. E eu fui na farmácia para conversar, tinha uma farmacêutica amiga lá, né? Aí a farmacêutica me escutou atentamente e disse assim, o seu bebê, o senhor bota ele de bundinha para cima, dá uns tapinhas na barriguinha, ele já vai passar, ele vai soltar uns punzinhos e já vai passar. E o senhor tome esse remedinho aqui, porque senão você vai ter um troço. O problema estava comigo. E isso é evidente que foi uma falta de observação típica de marinheiro de primeira viagem. Quando você fala da pele, desse contato de pele, então é verdade que a mãe produz o tal do hormônio do carinho que é transmitido para o filho através da pele? É isso? Com A tal certeza, da né, Jefão? oxitocina, que é um porque a hormônio... fusão, a troca da mãe com o bebê, com o pai também existe, claro, Sim, né? claro. Mas a troca da mãe com o bebê é muito interessante, né, Jefão? Quando o bebê está mamando na sua mãe, os batimentos cardíacos ficam sincronizados. Tem sintonia no batimento cardíaco, né? Daí aquela mãe que bate papo enquanto amamenta e tudo mais, o bebezinho morde o seio, solta, faz assim, né? Tipo, o bebê faz de tudo para chamar a atenção daquela mãe, para a mãe voltar para aquela sintonia de relação. Aí o que acontece muitas vezes quando o bebê faz isso? Tem gente que fala assim, ele já está satisfeito. Não, ele não está satisfeito, ele está pedindo volta para essa relação, porque os nossos batimentos cardíacos precisam ficar sintonizados novamente, né? A natureza é extremamente interessante, né, Jafão? Assim, quando você fala volta para esta relação, você está querendo dizer que a mãe, de alguma forma, se fez ausente daquele ato ali. Ela estava amamentando, mas não estava presente. Ou estava no celular, ou estava conversando com alguém. Tá. E o bebê pede para voltar. Tá, queria fazer uma pergunta. Faz tudo para a mãe voltar, né? Para a mãe voltar, né? Então, você acha... Às vezes eu vejo uma mãe querendo fazer a criança se acalmar ou dormir,
fica sacudindo o filho. Esse é o melhor método. Você já viu isso? Fica sacode, sacode. Esse é o melhor método para fazer a criança dormir? Lógico, o Jefão fica tonto e dorme. Judiação. Não é. Eu acredito, assim, que a gente tem esse hábito, né? Do tchu, 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 chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Só que, na verdade, o bebê fica tonto. Daí, claro que ele vai dormir, né? Mas não precisa. O bebê, ele precisa de outras coisas, né? O toque já é o suficiente. Tem aquelas massagens que a gente aprende a fazer no bebezinho, né? Você massageia aqui, para ele dormir. Nossa, é um santo remédio, né? E aquela questão, né? A nossa mão, já fiz um vídeo falando de mãos, né, Jefão? Você assistiu? As nossas mãos têm um poder fabuloso, né? Então, assim, quando a gente realmente coloca na sua mão no corpo de outra pessoa, faz massagem, faz um toque, tem muito poder aqui, né? Tem muito amor, tem o poder do toque, tem energia, tem troca, tem muita coisa acontecendo ali. Então, quando a gente toca os bebezinhos, né? Quando a gente faz uma massaginha nas costas, faz massagem na barriga, faz essa massagem no rostinho para ele dormir, nos pés para ele dormir também, é um santo remédio, né? Porque, assim, o ser humano, ele precisa dessas trocas, né, Jefão? Essas trocas afetivas, o toque. Todos Até nós, essa né? pandemia, ela é preocupante pela ausência do toque, né? A gente precisa muito do toque. O ser humano necessita. Então, principalmente para os bebês que estão se constituindo, eles precisam bastante desses toques, né? A criança, de uma forma geral, né, Jefão? A gente fala muito dos bebês, mas a criança, de uma forma geral, eles gostam muito do toque, né? É uma massagem nos pés, é uma massagem na barriga, é o chameguinho no cabelo na hora de dormir ali. Claro, quando eles entram na adolescência, eles não querem nem saber, né? Quando eles entram na adolescência, acaba. Eu, aqui em casa, acabou. O Matheus vai fazer 15 anos daqui a uns dias. Abraço, essas coisas assim, só roubado Não, mas mesmo. só não é com você. É. Pior que é. Porque continua. Mas é interessante isso que você traz, de que o desenvolvimento desta sensibilidade sinestésica, né, vai se dando da infância, né? Por Exatamente. isso que, às vezes, eu encontro mesmo na clínica adultos que não suportam o toque. E, assim, não desenvolveram essa dimensão, essa relação da afetividade com o toque. O toque, às vezes, é mais uma agressão, então é melhor ficar na bolha. Existem crianças que são mais agressivas. Às vezes eu vejo uma mãe reclamando, nossa, ela é tão agressiva, tão isso, e não para quieto. Qual a diferença entre a agressividade da criança, se é que existe, e uma certa impulsividade, que está mais ligado a que aspecto? O que você acha? Na verdade, é assim, Jafão, o que eu acredito, e eu gosto muito de corrigir a fala das pessoas, né? Eu acredito que a agressividade não faz parte da criança. Tá. É claro que ela pode começar a se construir na infância. Isso eu acredito. Se construir na infância, sim. Mas uma criança que não sabe lidar com o mundo, eu acredito que ela não seja agressiva. A criança, ela tem uma impulsividade muito grande e ela quer resolver todos os seus problemas de uma forma imediata, né? Aí que vem o aspecto que eu falo, né? Do adulto ver e perceber. Porque é muito fácil. Os pais falam assim, marcam horário comigo e falam: Nossa, Michele, não aguento mais, esse piá tá muito agressivo. Criança tem 3 anos de idade. Sabe resolver os problemas da vida? Lógico que não. Só que antes dos pais marcarem comigo, ele socou o irmão de 6 anos, que o irmão de 6 anos estava brincando com o brinquedo dele. Socou o irmão e ele conseguiu o brinquedo de volta. Resolveu o problema que ele queria? Lógico que resolveu. Então, eu vou bater no meu irmão de volta para resolver o meu problema quando eu quiser o brinquedo. Então, assim, gente, não é uma agressividade, é uma impulsividade, porque eu quero resolver o meu problema. E eu vi que se eu morder, se eu empurrar, se eu bater, opa, resolve na hora. Então, é claro que eu vou fazer de volta.
Se a gente permitir que isso vá se constituindo, que isso vá acontecendo, claro, é lógico que isso vai se transformar em agressividade. A gente precisa começar a mediar e trabalhar esses comportamentos e falar, opa, como é que dá para resolver? Se você sabe, se a criança domina bem a fala, a gente cobra da criança. Escute, fale para o seu irmão que você não gostou que ele pegou o seu brinquedo. Você tem o direito de ficar bravo, mas você não tem o direito de bater. E a gente vai significando para a criança, a gente vai dando outras possibilidades dela resolver os seus problemas. A criança, pela sua impulsividade, por querer resolver aqui e agora, a criança ela é aqui e agora, né, Jefão? Sim. Ah, você Como não vai muita ganhar gente, tal aliás. coisa. Se joga no chão, grita, rola e tal. Por que que ela faz isso? Ela quer resolver muito rápido. E ela acha que se ela se jogar no chão, vai resolver Ela usa as imediatamente. armas, né? É, exatamente. Então, assim, são tentativas de eu resolver os meus problemas de uma forma muito torta, são tentativas muito equivocadas, mas eles têm que experimentar, eles experimentam, eles testam o mundo a todo momento. Só que, é claro, aí a gente tem que ir dando o ajuste, o que pode e o que não pode. Criança de 3 anos, o que ela sabe da vida? O que ela sabe que pode ou não pode? Você já sabe que não pode bater no seu irmão. Você já falou 1000 vezes isso para ele? Aí ele vai entendendo que não pode bater. Agora, se ele está fazendo pela segunda vez, não adianta você cobrar. Você já sabe que não pode bater no seu irmão. A criança não sabe nada da vida. Mas a gente tem que ir significando. Escute, precisa bater no seu irmão? Dava para resolver de outro jeito? Né? O que você vai fazer da próxima vez? E também, depois da gente questionar, a gente falar, eu confio que a próxima vez que você tiver que resolver um problema assim, eu confio que você vai conseguir, que você vai conversar com seu irmão, que você vai conversar com seu amigo. É sempre interessante depositar uma confiança, né? Porque normalmente o que o adulto faz? O adulto significa muita agressividade. Você é feio, você é agressivo, você é isso, você é aquilo. A gente trabalha muito com acusações, né? De que a criança é e é e é e é. Eu sempre digo assim, eu prefiro perguntar as coisas para a criança para fazer ela pensar, para fazer ela elaborar, para ajudar ela a ajustar os seus comportamentos de acordo com as necessidades sociais. Né? A gente vai perguntando para ela ir significando, para ela ir processando. Opa, se eu Bem no tempo, bater, né? o meu amigo fica triste comigo. Eu posso No, tentar no resolver seu de outra tempinho, maneira. né? No tempinho dela, né? Exatamente. É que a gente tem uma pressa, né, Jefão, que eles Dá entendam para tudo em dizer, 3, Eli, 4 vezes. é verdade, Michele, será que dá para dizer assim que talvez a gente precisasse entrar, só para usar uma linguagem mais atual, entrar na vibe das crianças? Porque às vezes parece que queremos usar uma linguagem adulta para falar com alguém que não vai entender essa linguagem. Esse é um ponto. É. Deixa a bola pingando para você. O outro é que às vezes parece também que o adulto ele tem um comportamento agressivo com relação àquilo que está incomodando com a criança, né? Uhum. Então, esse comportamento agressivo encurta, às vezes pode encurtar caminho por conta da violência, por conta do susto, alguma coisa assim. Mas será que ele não colabora também para o comportamento violento da criança? Aí, Nossa, Jefão, amei as 2 pontuações. Então, vou para a primeira ali, tá bom. né? A linguagem do adulto. Eu só me perdi aqui. A linguagem do adulto ali, você tinha falado. Você tinha falado de entrar na vibe da criança, mas No aí, mundo da sem ser criança, né? infantil, né? Porque Isso. eu não vou Agora lembrei. gatinhar junto com a criança, não é isso, né? Não sei, de Isso. repente. Na verdade, é assim, Jefão, uma questão que eu concordo plenamente com você, né? A gente não tem a capacidade de entrar na lógica da criança. Né? E eu sempre digo assim, a gente cobra as crianças de acordo com a nossa experiência de vida. Se eu tenho 40 anos de idade, eu tenho que pensar bem o que eu posso cobrar de uma criança de 3, de uma criança de 4 anos. O que eu vivi, as experiências que eu tive, essa criança não teve, ela não percebe, ela não conhece o mundo como eu conheço. E eu cobro ela como se ela tivesse o mesmo conhecimento que eu. A gente sempre faz isso com as crianças.
E eu sempre digo para os pais, cobra as coisas do filho de acordo com a experiência de vida dele. Se ele tem só 3 anos, tem que pensar bem. 3 anos, é isso que eu conheço do mundo. Aí, Jefão, tem mais uma coisa que a gente tem que destacar. As crianças de 3, 4 anos, além delas estarem no mundo há pouco tempo, elas estão há mais de um ano em pandemia, dentro de casa, sem experiência de mundo, sem vivências. Isso piora ainda mais. Sem socialização, né? Exatamente, elas estão sem desafios sociais ali. Então, a gente cobra a lógica do adulto para uma criança que não sabe nada do mundo, né? Ela não conhece ainda. Então, a gente tem que pensar bem, né? Como é que a gente faz? Aí tem gente que fala assim, ah, legal, então é para fazer o que a criança quer. Não. É tentar adequar a sua linguagem, cobrar dela o que ela é capaz, cobrar dela as vivências dela, né? Digamos assim, eu não posso cobrar que o meu filho ande de ônibus sozinho se eu nunca deixei isso para ele e jogar na cara dele assim, eu ando de ônibus desde os 11 anos, mas eu nunca liberei ele para andar de ônibus, como que eu vou cobrar? Não dá. Então, é nesse sentido, né? É que a gente tem que começar a olhar as coisas pela lógica da criança. É claro que cuidar não é para fazer o que elas querem. E daí o que acontece? Nessa questão da gente olhar tudo na lógica do adulto, o adulto vai com agressividade. O adulto ele usa agressividade para resolver as coisas. A criança usa a impulsividade, que pode se tornar agressividade no futuro. E o adulto é interessante, ele gosta muito de usar a agressividade e a intimidação para resolver as coisas com as crianças, né? A chantagem, a intimidação. Resolve, resolve. Nossa, lógico que resolve, né, Jefão? Mas a longo prazo não constitui ser humano. A Essa longo prazo não intimidação, sensibiliza. essa A longo intimidação prazo da não qual você... humaniza. Não, né? Não. O que você traz, eu estou me lembrando aqui de historinhas do tipo o Homem do Saco, Papai do Céu não gosta, É. né? Coisas assim. E a intimidação, ela é um processo que, via de regra, eu acho que acaba empoderando a criança, porque tira o... Porque mostra para o adulto o quanto que aquela criança tem poder sobre ela, até de desestabilizar, de ter que apelar para esse tipo de situações. Às vezes até perder um pouco a razão. Você já ouviu alguma mãe falar assim, olha o que você conseguiu fazer comigo, né? Uhum. Com uma criança. Meu A Deus, que culpa. poder! O que você acha disso? Eu acredito assim, enquanto pai, enquanto mãe, a gente não consegue ser perfeito, né? Uhum. Mas, infelizmente, né, Jafão, até eu que sou pedagoga cometo muitos equívocos, né? Mas, assim, às vezes a gente quer resolver as coisas na pressa e a gente usa de artifícios e de argumentos. Cadê o Jafão? E o Jefão sumiu? Vamos continuar. A gente utiliza de artifícios e de argumentos para intimidar uma criança, né? Para fazê-la constituir alguma coisa, para que ela faça alguma coisa, a gente gosta muito de intimidar e de chantagear. Então, a gente chantageia com o objetivo de fazer com que ela faça aquilo que a gente deseja, né? Então, se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo. A gente trabalha muito também a compensação, né? As compensações de comportamento, as compensações através de brinquedos, as compensações através de várias questões ali. E eu não sei o que aconteceu com o Jefão. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Cadê o meu amigo Jefão? Oi, Jefão, cadê você? Então, assim, enquanto o Jefão não volta, tem outros destaques ali que eu quero fazer em relação às crianças, que o adulto ele tem uma dificuldade imensa, né? De às vezes fazer leituras, de perceber algumas coisas nas crianças. Então, eu quero até relatar uma das questões que eu vivenciei com meu filho,
em relação ao desenvolvimento dele. Quando ele tinha cerca de 1 ano e pouco ali, eu já estava na educação, em torno de 3 ou 4 anos, e o meu filho estava no bar do meu avô na época com quase 80 anos, falou assim para mim, neta, o neto tem algum probleminha na perna. Eu falei, não, vô, não tem probleminha na perna. Tem sim, neta, olha lá. Então, assim, eu via, mas eu não percebia que o meu filho tinha uma questãozinha na perna, que a gente chama de joelho cruzado. Foi indo, foi indo, foi indo. O Matheus, durante muito tempo, foi acompanhado por 3 especialidades de ortopedia, né? Então, três especialistas em ortopedia foram acompanhando ele. Oi, Jefão! Eu estou só contando aqui uma experiência de mãe que eu passei, que eu não percebi uma questão no Matheus, tá? O Matheus, quando ele tinha cerca de 1 ano e pouco, o meu avô, na época estava com quase 80, hoje ele tem 91, percebeu que o Matheus tinha uma questão na perna, né? O Matheus foi acompanhado por 3 tipos de ortopedistas durante a infância, a adolescência dele, por algumas questões. Ele tinha o joelho cruzado e ele apresentou outras questões ali no crescimento e tudo mais, que ele cresceu demais. Então, assim, o que acontece? Eu, como mãe, como pedagoga, não percebi que o meu filho tinha uma questão na perna. O meu avô, com a experiência de vida dele, com o conhecimento dele, com outra visão de mundo, percebeu. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tem questões dos nossos filhos que às vezes a gente não vai perceber, que às vezes vai passar. E às vezes o olhar do outro percebe, o olhar do outro consegue detectar alguma questão ali, né? Mas o que acontece? Como no cotidiano a gente fica muito acelerado com o nosso filho, tudo é estresse, tudo a gente briga, tudo a gente chantageia, não sei o que lá, o nosso olhar ele começa a ficar contaminado, parece que a gente não percebe algumas coisas nos nossos filhos, né? A gente começa a ficar com aquele olhar assim, tipo assim, se o nosso filho bate muito no irmão, a gente começa a enxergar só a agressividade dele. E só chama ele de agressivo. Começa a Né? rotular, né? Eu tive uma questão na minha infância que eu parei de falar na minha infância, Jefão. Durante muitos anos da minha vida, a Willy sabe bem disso. Durante muitos anos da minha vida eu não falava, eu falava com a Williane. Por que eu não falava? Porque eu falava muito errado com 6 anos de idade. Todo mundo tirava sarro, todo mundo curtia com a minha cara. Minha mãe tinha o hábito de gravar a gente cantando, era a coisa mais bonitinha. E minhas músicas eram todas erradas. Aí eu era motivo de chacota. Se eu falo errado e todo mundo debocha de mim, para que eu vou falar? Parei de falar. Eu voltei a falar com 16 anos de idade. Durante uns 10 anos eu quase não falava. Para que eu vou falar se todo mundo me detona? Então, assim, Jefão, a gente tem que cuidar muito o que a gente enxerga dos nossos filhos, como que a gente enxerga dos nossos filhos. Porque, às vezes, os pais, eles colocam os filhos em determinadas formas e eles padronizam alguns comportamentos que, às vezes, não estão ali. Classificam, né? Classificam. Só que aquele comportamento começa a vir de tanto reforço negativo que tem ali. Não Né? sei o que vai dar nesse Você é piá. isso, você é aquilo, então tá, então eu vou ser. Exato, exatamente. É bem por aí mesmo. Né? Muito, imagino, 10 anos de interiorização com você deve ter produzido grandes coisas. Deve ter Introspecção sido uma pura. experiência muito bacana, né? E não falar durante 10 anos, vou falar só calminho. Eu me comunicava bem pouco, Jefão. Era o mínimo que eu falava, né? Eu tinha segurança de falar com a Williane e tinha segurança de falar com alguns amigos do colégio. Eu não falava. Mas por quê? Porque colocaram travas em mim. Isso tem a ver muito com os rótulos que a gente vai recebendo na infância, porque é muito natural. As crianças, até elas fazem um bullying meio natural, mas os pais, às vezes, falta essa segurança afetiva para os pais. Eu queria abordar uma outra questão, que eu acho que talvez tenha pertinência, quando você fala de que, bom,
filho não vem com manual de Não. instrução. Você teve, Matheus, você sabe disso. Não abriu, não saiu da maternidade com um manualzinho lá, disse assim, peraí, deixa eu ver o que eu faço agora. Bom, aí tem duas coisas, né? Primeiro que eu não sei tudo, segundo que eu sofro um nível de interferência muito forte do outro, dos parentes, dos mais velhos, etc. e tal. Então não é muito raro a gente perceber as mães mergulhadas num certo mar de insegurança e para defender sua posição, às vezes, elas vão dizer assim, bom, o filho é meu, quem educa meu filho sou eu. E isso vai cortando as possibilidades de interação, né? O que se pode fazer a esse respeito? É vergonhoso você não saber lidar com o teu filho? O que você me diz? Eu acredito o seguinte, Jefão, nenhuma teoria vai nos constituir enquanto pai como mãe, né? Eu penso assim, não é porque eu sou pedagoga que eu não vou ter um filho mal educado. Não é porque eu sou pediatra que eu não vou ter um filho que fique doente. Não é porque eu sou psicólogo que eu não vou ter um filho que algum dia tenha que tomar Ritalina. Eu acredito assim, a gente pode ter o diploma que for, o conhecimento que for. Eu, enquanto mãe, não sou pedagoga, eu sou mãe. E eu cometo minhas falhas. E é claro que, assim, dependendo com o que você trabalha, né, a cobrança social é maior. Eu vejo, Sim, assim, as pessoas cobram muito, né, dos filhos de pedagogo, médico e psicólogo, né? A verdade. sociedade espera que os nossos filhos sejam ajustados o mais perfeitamente possível. Só que, assim, a teoria para a gente trabalhar é uma. E eu sempre lembro do meu avô. Pense, o meu avô sempre trabalhou no comércio, né? Tem um barzinho, tem um boteco ali, que é uma graça. Ele que percebeu que o Matheus tinha um problema na perna, não eu, pedagoga. Então, assim, a gente sempre vai cometer as nossas falhas. O que eu acredito assim, Jefão, o problema é a falta de reflexão e de reconhecer quando a gente erra. O problema é a falta de reflexão e reconhecer que às vezes a gente precisa mudar o discurso, mudar a postura, mudar a atitude. Isso que eu acho ruim, independente da profissão, do conhecimento que a pessoa tenha, né? Às vezes tem mães que nos procuram que dá vontade de desistir porque a gente sabe que ela não vai experimentar outra fala, ela não vai experimentar outro comportamento. Ela vai fazer sempre igual, só que espera resultado diferente. Não tem como. Eu acho que Não é tem. Einstein que falava sobre isso, né? É Einstein, isso. Você não dá, gente, para você fazer sempre da mesma maneira e esperar um resultado diferente com o seu filho. Eu acredito assim, todos nós vamos errar com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. Só que o que é bonito? Tentar fazer de outra maneira, refletir, né? Às vezes pedir desculpa, às vezes reconhecer. Eu acho que isso que o ser humano precisa muitas vezes, né? Reconhecer que a gente vai cometer falhas, mas reconhecer que nós temos a capacidade de refazer, de reconstituir, né? De escrever uma nova história. E, às vezes, a questão assim, para a gente conseguir isso, como é que eu acredito, eu, Michele, acredito? Olhando e percebendo o outro. Tá. Se a gente não olhar e não perceber o outro, não tem como a gente fazer um processo reflexivo e tentar ver o que será que a gente tem que mudar, o que será que a gente tem que melhorar, né? Mais ou menos esse. Você diria assim, então, que o ato de olhar, de confiar, de perceber, de escutar, sentir a criança, faz com que o pai, a mãe, ou aquele que está perto, o educador, vá desenvolvendo uma certa pedagogia da escuta, ou seja, aprendendo a ouvir sobre todos os aspectos, as comunicações verbais e as comunicações não verbais. Com certeza. Joguei Tem a bola. uma frase que eu li esses dias que eu achei muito interessante, que tem gente que vai na chuva e apenas se molha. Tem gente que vai na chuva e sente a chuva. E é bem isso nas relações familiares, né? Tem gente que apenas está ali nas relações familiares, que apenas se molha na chuva. Tem gente que sente a chuva.
Então, é eu estar nas relações familiares, sentindo a minha família, percebendo aquela coisa que eu falei do semblante, né? Às vezes a gente Uhum, não uhum. percebe que o marido, que a esposa, o filho chegou em casa com aquele semblante. Por quê? Eu não vejo, não percebo. Se eu não vejo, não percebo, eu não tenho ação contra aquilo, né? Eu acredito que as relações, elas estão muito ligadas, assim, tudo que eu faço na minha família é para publicar numa rede social, né? Eu Sim. olho É. bastante meu filho, Michele, olho muito. Uhum. Daí, quando você vai ver o Facebook da mãe, aquela criança brilha no Facebook. Mas a Aham. mãe nunca percebeu que a criança não tem equilíbrio. A mãe nunca percebeu que a criança cai demais. Mas a criança brilha. Por quê? Eu olho o meu filho somente para fotografar, para registrar para uma rede social. Não é olhar e perceber isso. Isso é um ato mecânico, né? Olhar e perceber é eu sentir o meu filho, eu sentir minha família na essência, né? Eu perceber algumas questões na essência do que será que eles estão precisando. Porque daí aquela questão, né, já foi, mas e eu? Percebo o Aham. outro, que o outro também vai te perceber. Aham. Você sabe, Michele, você é muito jovem para ser avó, né? Mas daqui uns anos É que você eu fui será. mãe mais madura, mas se eu tivesse sido mãe novinha, quem sabe? O Matheus já É, tem 15. mas uma frase bastante recorrente dos avós é assim: nossa, agora que eu estou percebendo, estou curtindo essa criança, esse netinho, nem vi meus filhos nascerem. É, Isso, de alguma forma, identifica o que você acaba de trazer, na medida que, enquanto a criança estava crescendo, nós estávamos olhando para um outro lugar, não estava fazendo a experiência, né? Não se trata, às vezes, talvez nem de estar ou não estar em casa, porque a gente precisa trabalhar, mas de estar no exatamente. momento que a gente está. Então, eu, eu tinha um tempo que eu chegava muito atrasado no meu trabalho, porque eu ficava brincando com as crianças, né? Antes de trabalhar, eu perdia a hora. Mas esses dias, o meu filho, um deles, falou assim, não vou mencionar, mas ele falou assim para mim: ah, dá até pena de sair para trabalhar, porque eu fico brincando com eles, e aí quando eu vejo o tempo passou. Bom, não que a gente não deva ir trabalhar, mas assim, se identifica talvez fazer algo que esteja faltando nos processos, fazer a experiência, né? Fazer a experiência de estar no momento da criança. Você acha que é mais ou menos isso? Eu Eu vou acredito que deixar uma bola pingando para você encerrar, tá bom? Tem uma poesia aqui, você deixa eu ler ela para você? com certeza. Então, eu vou ler essa poesia, que assim, das 100, né, As 100 linguagens, linguagens. isso, e você aproveita isso então para fazer o seu encerramento. Quero dizer que a conversa com você foi riquíssima, uma Obrigada. fonte de aprendizado permanente, e você tem uma sabedoria nesta área da educação infantil, do lido com as crianças, é uma sabedoria que jorra. É um privilégio poder ter escutado você esse tempo todo. A, Obrigada, Jefão. a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100. Sempre 100. Modos de escutar, de maravilhar-se, de amar, sem alegrias para cantar e compreender, sem mundos para descobrir, sem mundos para inventar, sem mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, mas roubaram-lhe 99. A escola, a cultura dissiparam a cabeça do corpo. Uhum. Dizem de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar, de não falar, de compreender, sem alegrias, de amar, de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe sim 99. Dizem-lhe que o jogo trabalha a realidade, a fantasia, a ciência, a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. E a criança diz, ao contrário, as 100 existem. 100 linguagens da criança. Boris Malaguzzi. Fica para Fabuloso. você. O que você acha disso? Faz sentido?
que coisas pulam aqui para que você possa ir encerrando, então, Faz todo essa nossa sentido, né, conversa. Jefão? Porque a criança, ela é linguagem pura, de todas as formas. Ela emerge linguagem no corpo dela inteiro, né? E a gente vai tolindo isso, a gente vai cortando, a gente vai abortando, a gente vai dizendo para ela que aquilo não tem sentido, que aquilo não é legal, né? O Lawrence Malaguzzi, ele fala muito, né, do sonho infantil, das expressões infantis. E tudo isso para muita gente é bobagem, né? Para muita gente isso não tem sentido. E não adianta a gente falar só da família. Tem muita escola que acaba com as crianças. Tem muita escola que condiciona as crianças e realmente só deixa maravilhar-se na Páscoa, no Natal. O resto do ano ali, a criança é tolhida de várias coisas, até numa escola. Durante 3 anos em supervisão de estágio, eu vi coisas assustadoras em algumas escolas, né? De aluna me falar assim, professora, a criança foi colocada em frente a uma cesta de frutas só para tirar foto, mas as crianças não puderam comer as frutas. Então, as crianças foram tolhidas da experiência de explorar, de devorar, de se besuntar com aquelas frutas. Um absurdo. E ela falou, ai, prof, as crianças foram chorando. Eu falei, nossa, até eu ia chorando, né? Se me desse uma cesta de frutas e dissesse, ó, agora você não come, porque a gente só usou para fotografar. Então, assim, a gente faz alguns crimes contra a infância achando que tudo é bobagem. Mas se eles puderem imaginar, se eles puderem criar, se eles puderem viajar maionese quando eles são pequenininhos, eles vão ser adultos melhores, mais humanizados, com certeza. Né? Bacana, legal. Significa dizer que quando uma criança olha para uma formiga, ela está olhando para o mundo. Se permitirem que ela olhe para o sistema junto. Um pouco isso. Teve uma palavra ali que eu não escutei direito, Jefão. Você falou no início. Você entendeu a formiga? Ah, a formiga que eu não tinha entendido. Então, quando uma criança olha para uma formiga, ela não está olhando só para o animalzinho, ela está olhando para o sistema, está olhando para o mundo. E se a gente der asas à imaginação, ela constrói o mundo a partir daquela formiga ali. Existem experiências pedagógicas interessantes nesse sentido. Quem sabe um dia, Michele, a gente consiga ter um espaço de reflexão, né, com pais para refletir sobre esses diálogos infantis, né, e as novas formas de interação que, de fato, construam, né, que ajudam a construir as pessoas. Eu acho que todos os pedagogos, todas as pessoas que trabalham na educação têm um sonho, né, o sonho de que pela educação a gente consiga formar pessoas melhores. Ontem eu estava lendo um pouco sobre o Confúcio. Confúcio é um filósofo, viveu no ano 400 a.C., 400, 450, e um dos pilares da filosofia de Confúcio é a educação. Aliás, ele dizia o seguinte: governos corruptos, ele falava isso lá, em 460 a.C., governos corruptos não aplicam recursos em educação para poder melhor controlar o povo. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Que ele falava já há muito tempo. Então, parabéns a você pela luta, pelos sonhos. Nós precisamos de pessoas que trabalhem na educação com esse sentido de construir pessoas com mais plenitude. Um abraço, um abraço a todos aqueles que estiveram na nossa companhia. E de todos aqui, me sinto mais privilegiado que por compartilhar esse tempo. Um abraço, Michele. Obrigada, Jefão. Obrigada a todo mundo que prestigiou a gente. O áudio do Jefão está meio distorcido, mas gratidão para todo mundo que pôde nos acompanhar, né? E para quem vai assistir a gente depois, né, Jefão? Agradeço bastante aí que as pessoas possam prestigiar o nosso trabalho. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Willy, aí pela licença, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Gratidão imensa.